Nessa aula nós vamos falar sobre funções de Green, que são é uma técnica muito útil para o estudo de equações diferenciais. Na aula passada a gente estudou em detalhe essa equação, nos últimos vídeos, né? Quando a gente tem uma força externa harmônica, a gente viu que tem vários fenômenos físicos importantes aqui. E mesmo quando essa força, na verdade, é um f de t qualquer, tá? Como está representado aqui embaixo, você pode escrever ela como uma combinação de Fourier. Então, saber resolver a equação de um oscilador harmônico com uma força externa cossenoidal, você tem a solução dessa equação do oscilador harmônico para qualquer f de t usando técnicas de transformadas de Fourier que vocês veem nos cursos de métodos matemáticos. Mas, quer dizer, a base de Fourier nem sempre é a mais útil para estudar os problemas. Imagina que você tem uma força que atua por um intervalo de tempo curto, tá? Depois a gente vai caracterizar melhor o que é curto. Pô, escrever isso como superposição de senos e cossenos é muito ruim. Você precisa de muitos senos e cossenos para descrever uma função como essa. Cada seno e cosseno é uma função que não termina nunca, né? Então, você fazer a combinação de tal maneira que só sobra um pedaço pequenininho aqui, não é nada trivial. Vocês veem lá em métodos matemáticos como que isso é enrolado. E aí, nesse caso, que a força atua por um curto intervalo de tempo, é melhor usar um outro raciocínio, que é o que vai eventualmente levar a gente a funções de Green. Então, forças que atuam por tempos muito curtos são chamadas de forças percussivas. A gente vai estudá-las melhor ao longo desse vídeo. E aí, vamos agora analisar, então, essa força atuando num oscilador harmônico. Então, imagina que essa força atua entre um T0 e um T0 mais tal, tá? Nota que, exatamente, o caminho que a gente fez antes. Integra do lado esquerdo entre o tempo inicial, que é T0, e o tempo final, que é T0 mais tal. Isso aqui vai dar exatamente a variação do momento linear, tá? E isso vai ter que ser, então, igual ao impulso que é fornecido por todas as forças do problema. E a gente está interessado aqui na situação em que o impulso devido a F é dominante, ou seja, a ideia é que o F atua por um curto intervalo de tempo, mas nesse curto intervalo de tempo ele é muito intenso, de modo que ele domina as outras forças. Depois a gente vai ver fisicamente o que essas escalas significam na prática. Mas se eu tiver nesse exemplo, isso é o que a gente chama de uma força percursiva. Ou seja, esse nome está dando um peteleco ali no oscilador, ou seja, uma força muito intensa que age por um curto instante de tempo. E a gente agora quer estudar esse problema, que é um problema que, se você for estudar transformadas de Fourier, é muito ruim, muito difícil, porque se ele atua por muito pouco tempo, você precisa de uma quantidade de frequências altíssimas para descrever ele, né? E não é muito prático. A gente vai ver que a gente consegue uma solução pensando de uma maneira totalmente diferente. Se o impulso devido à força F é dominante, isso significa que a variação de velocidade depois do tempo tal, ela aproximadamente vai ser a velocidade em T0 mais tal vai ser a velocidade que tinha em T0 mais um impulso sobre m, onde esse impulso, por isso que está aproximado, esse impulso é só devido à força externa. Ou seja, eu estou desconsiderando o impulso que a força de arrasto e a força de Hooke teriam. Que nessas condições, né, que a gente está supondo, elas são desprezíveis. A gente depois vai tornar isso mais preciso, o que significa elas serem desprezíveis. E aí, aqui a segunda aproximação é que nesse intervalo de tempo que a força atua, ele é tão curto, tão curto, tão curto, que a posição não tem tempo de variar apreciavelmente. Então, eu espero que a ideia é aproximar que o x, depois da pancada, ele é mais ou menos a mesma que antes da pancada. Que é uma aproximação que a gente usa. Às vezes a gente não faz esse formalismo todo, mas já está desde física 1. Às vezes, quando você tem uma colisão, você supõe isso, né? Muitas vezes, que a colisão, você troca ali a velocidade quase que instantaneamente, mas o corpo ainda continua, logo depois da colisão, na mesma posição. Ou seja, no fundo, a ideia que está aqui é que esse tempo é muito curto comparado à escala de resposta do oscilador. Que, então, tipicamente, é da ordem de 1 sobre ômega zero. A gente fez uma discussão mais precisa em vídeos passados, mas é para dizer que esse tempo é muito, muito curtinho, de modo que a posição praticamente não varia. E aí a gente vai aqui escolher essa posição inicial como sendo zero, tá? Ou seja, eu vou colocar aqui a situação na qual ela começa no ponto de equilíbrio com velocidade zero. Então, eu estou escolhendo esse problema e depois a gente vai ver como é que faz o caso mais geral, mas esse problema daqui ele já vai ter bastante física interessante para a gente trabalhar. Ou seja, a ideia é que a gente está aqui supondo lá que a gente tem a nossa mola com bloco, ele está parado na posição de equilíbrio, eu chego um instante de tempo, que T0, que eu dou um peteleco aqui e vejo o movimento subsequente. A ideia é encontrar qual é esse movimento.
E aí, no limite em que o tempo que essa força atua é desprezível, eu escrevo ela dessa forma. Ou seja, proporcional a delta de Dirac. E a ideia é que essa delta de Dirac ela é zero para todo instante de tempo que não é o t0. E em t igual a t0 ela é infinita. Ou seja, a ideia é... Matematicamente isso não é uma função, é super delicado definir esse cara. Você precisa da chamada teoria das distribuições. A gente vai ver como pensa melhor essa função de maneira mais rigorosa um pouco mais para frente no vídeo, tá? Mas a intuição é a seguinte, é que você pode pensar como se fosse uma sequência de funções, ou seja, você vai dizendo que a força F é como se você estivesse fazendo ela atuar cada vez por um tempo menor, mas de uma forma cada vez mais intensa, de maneira que essa área aqui dentro da curva, que é o impulso, esteja fixo. Então, estou denotando o impulso por I, e aí a força vai ser I vezes ΔT menos T0, de maneira que quando eu integro I vezes delta de T menos T0, quando eu integro isso daqui vai dar, o I pode pular para fora da integral, que ele está fixo, e aí essa integral do delta dá 1. O delta é definido para isso, né? A integral dele dá 1. E aí você, de fato, vê que é uma força que passa um impulso, possui um impulso I, e nota que até por dimensão, esse delta tem dimensão de 1 sobre tempo, de modo que esse lado direito tem dimensão de impulso sobre tempo, que é força. Então, isso aqui é realmente uma representação matemática de uma força que age instantaneamente, tá? E aí a gente, na verdade, em vez de ter uma força, isso aqui não é uma função, né? E aí a gente vai depois analisar melhor essas sutilezas. Mas essa é a equação diferencial que a gente quer resolver. E aí, quer dizer, a gente tem que resolver essa equação diferencial. A equação aparecendo uma delta de Dirac pode parecer dificílimo, como que você vai lidar com isso. Mas, na verdade, não é. Eu vou mostrar, a ideia agora, nos próximos slides, é mostrar isso, porque a gente vai usar a própria definição da delta. A delta não é zero quando t é maior do que t0. Então, para t maior do que t0, eu tenho que resolver essa EDO homogênea. Porque aqui o lado direito eu não vou ter nada. A ideia é que não tem força depois de t mais t0. T maior do que t0. Só que, quais são as condições iniciais que eu vou ter que estabelecer aqui? X de t0, a gente supôs que era zero. E aqui é logo depois do peteleco. Logo depois do peteleco, a gente viu que a velocidade era I sobre m. Então, a gente tem que botar essa condição inicial. E antes do peteleco? Antes é a mesma coisa, porque antes também não tinha força. E aí é a mesma coisa, só que agora a posição inicial é zero, a velocidade inicial é zero. Ou seja, a delta é justamente a ideia de que você, em vez de resolver a equação diferencial tendo uma força que depende do tempo, quando a força age por um tempo muito curto, é como se eu pudesse colocar ela toda na condição inicial. Essa é que é a ideia importante para a gente, matemática e física, da delta de Dirac nesse momento. Depois a gente vai ver outras propriedades dela. Vamos resolver. Esse caso daqui, o caso t menor do que t0, eu quero resolver essa equação com condição inicial x igual a zero e v igual a zero. E aí ela é o próprio zero. Tá? Nota que se você substituir x igual a zero aqui, satisfaz a equação diferencial, satisfaz as condições de contorno, ela é a solução. Por unicidade, a gente sabe que ela tem que ser a solução. E para t maior do que t0? Aí é mais chato. Vamos sempre, a partir de agora, supor que o oscilador é subamortecido. Tá? O outro caso é a conta um pouquinho mais chata. Quem quiser fazer, não tem nenhuma novidade técnica, só é mais chato. Então, quer dizer, a gente sabe que a solução geral tem que ser dessa forma daqui, da homogênea. Ela vai ser 1 elevado a menos gama t, e aí uma combinação de senos e cossenos com essa frequência. Ou seja, o amortecimento ele desloca a frequência de oscilação com relação à livre, né? Então, isso é o que a gente viu lá na aula de amortecimento, peço para vocês revisarem. A solução geral é essa. Então, em princípio, é aplicar essas condições iniciais aqui. O que também é meio chato, tem um jeito mais esperto de fazer. Ou seja, na verdade é o seguinte, começa resolvendo com t0 igual a zero. Imagina que esse t0 seja zero, vou escolher ele como zero aqui. Aí fica fácil agora de impor a condição de contorno, fica mais fácil pelo menos, porque a ideia é que quando t0 é zero, esse cara daqui é zero, e aí como o x tem que ser zero, e esse cara daqui é 1, você vê que o A tem que ser zero. Tá? Então não tem A, mata o cosseno. Né? E aí depois pausem o vídeo, façam um cálculo da velocidade, e você vai ver que para o V de t0 ser igual a I sobre m, né? Que é a condição inicial, agora a gente está resolvendo para t maior do que t0. Né? A gente vai ver que o B tem que ser I sobre m ômega 1. Mas isso tudo supondo t0 igual a zero. Mas e se t0 não for zero? Bem, essa equação que a gente está resolvendo, ela pode ser função só de t menos t0. Tá? Até pensando por simetria
translação temporal. Então, esse daqui é o caso quando t0 não é zero. Então, se t0 não for zero, o x de t tem que ser dessa forma. É a mesma coisa que eu tinha com t0 igual a zero, só que trocando o argumento de t para t menos t0. Essa é a ideia. Então, peço para vocês verificarem. Quem preferir pode simplesmente aplicar as condições iniciais na solução geral e pronto, não precisa desse truque. Mas isso é um jeito interessante de achar a resposta aqui. Ou seja, coletando tudo, eis a nossa resposta. Ou seja, a solução dessa equação diferencial para uma força percursiva, uma força que age por um tempo muito curto, ela é dada por essa solução aqui. Para t menor do que t0 está parado, pelas nossas condições iniciais. E aí o papel do peteleco é que depois ele vai ganhar aqui um impulso, tá? E aí, para tempos muito longos, ele volta para a posição dele de equilíbrio. Então, essa é a solução física para um problema super importante de mecânica, que é o peteleco. Agora, quer dizer, um jeito diferente de escrever essa solução é usando, então, a função θ de Heaviside, que ela é definida da seguinte maneira. Ela é 1 quando o argumento é positivo e 0 quando o argumento é negativo. Então, é exatamente o que a gente tinha, né? O x era 0 quando t é menor do que t0 e 1 aqui, ou seja, quando t é maior do que t0, a solução é isso aqui, né? Então, é conveniente a gente escrever em termos da θ de Heaviside. A gente depois vai ver algumas propriedades dela. Então, vamos voltar agora ao caso geral, e aí onde a gente finalmente vai chegar aqui na discussão do que são as funções de Green. A ideia central é que eu posso sempre escrever a função f de t dessa forma daqui, usando a propriedade matemática da delta, né? Quer dizer, essa integral ela pinça o valor dessa f em t' igual a t. E aí sobra justamente o f de t aqui do lado esquerdo. De modo que eu vejo que eu posso escrever qualquer função como uma combinação de deltas. É basicamente dizer, ou seja, a base que eu estou usando aqui, a ideia de pensar essa delta de como uma base para funções, é que ela diz para cada instante de tempo qual é o valor da função. E aí, com isso você compõe qualquer função. E aí, se eu tenho essa maneira de escrever a força, eu posso, portanto, já que eu sei resolver a equação diferencial para delta, eu agora componho, integro e eu tenho a solução geral. Tem algumas sutilezas aí, até pelo fato de que essa delta não é uma função, como eu disse, ela é meio esquisita do ponto de vista matemático. Mas vamos lá. Como é que a gente conecta isso com o que a gente vinha fazendo? Bom, aqui ajuda a ter um gráfico. Imagina que você tem um f de t qualquer, de maneira que eu pego e vou fazer a seguinte ideia. Eu vou dividir isso aqui em intervalos ΔT, tá? Então, aqui seria o ΔT. Aí, aqui do lado eu pego e divido num segundo intervalo. Então, aqui tem 2ΔT. Aqui eu vou ter um 3ΔT. E a ideia é que eu divida ou seja, esse ΔT eu escolho primeiramente de forma que ele seja muito menor do que a escala de variação da força. Porque aí a ideia é a seguinte, eu posso considerar que em vez dessa força atuar continuamente, por exemplo, em 2t e 3ΔT, é como se essa força toda ela fosse substituída por um impulso, um peteleco que eu dei aqui. Eu agora vou trocar por petelecos. Eu vou dar um peteleco em ΔT, um peteleco em 2ΔT, um peteleco em 3ΔT, sendo que aí eu vou ajustar o valor do peteleco de forma que aqui, esse peteleco que eu dou em ΔT, por exemplo, ele vai dar todo o impulso que eu teria nessa primeira área. Então, esse peteleco ele vai ter um valor que é o F de ΔT vezes o ΔT. Certo? Que aí ele vai ter exatamente o impulso todo que tinha aqui. Então, por isso que o ΔT tem que ser pequeno comparado com a escala de variação da força. Porque eu estou considerando a força meio que constante aqui dentro. Aí, por exemplo, aqui em 2ΔT eu vou dar outro peteleco, em 3ΔT eu vou dar outro. Em 3ΔT, qual é o peteleco que eu vou dar? Eu vou pegar a força em 3ΔT e vou multiplicar por ΔT. Aí isso aqui é todo o impulso que está aqui dentro, nesse retângulozinho. E aí, a ideia da força ser constante é que se eu pegar em 3ΔT, ou se eu pegar em 2ΔT, ou em 2,5ΔT, tanto faz. Por isso que precisa ser um ΔT pequenininho, de modo que eu possa considerar essa força variando como sendo constante nesses intervalos. Que é o que está aqui, ou seja, em vez dessa integral, eu considero então que o que eu estou dando são petelecos em intervalos regulares. Então, eu dou um intervalo aqui, o n, por exemplo, 0, eu estou dando peteleco em t igual a 0. Aí, depois, quando o n é 1, eu estou dando peteleco em ΔT. E assim por diante. E aí, eu decompus então, essa força agora em petelecos regulares.
E aí eu sei resolver, então, o problema, porque eu sei qual é o x a solução particular da equação para cada peteleco. Basicamente corresponde aqui a eu, então, superpor o que eu tinha feito antes, só que agora trocando T0 são os momentos dos petelecos, são N ΔT. Então, no momento do peteleco, T0 virou N vezes ΔT, que aparece em todos esses lugares. E o impulso, né, que eu estou transmitindo, ele também depende do tempo. Então, vai ser a força no instante T0 vezes o ΔT, que é a duração do peteleco. Então, agora eu tenho a solução geral do meu problema. Nota que a ideia é justamente a seguinte. Eu estou só procurando a solução particular, uma solução particular. A solução geral depois a gente vai ter que compor com a solução do homogêneo. Então, você pode lembrar o seguinte, pô, mas essa solução particular eu encontrei supondo que antes do peteleco ele estava parado com velocidade zero. E aí, se eu vou dando vários petelecos, isso não tem como ser sempre verdade. E, ok, correto, não é sempre verdade, mas não importa. A ideia é que essa é uma solução particular do problema, porque ela é a superposição de soluções particulares para cada força. Então, essa é uma solução possível. Depois, para achar a solução geral, onde eu vou ter que impor minha condição inicial, aí eu vou ter que fazer com um pouco de cuidado. A gente vai chegar lá. Só repetir o que estava no slide anterior. E aí, quando você toma o limite do contínuo, nota que isso aqui é exatamente um somatório de Riemann. Então, isso aqui corresponde à integral de uma função, tá? Eu estou aqui, esse argumento está mudando, eu vou chamar esse n ΔT, é o meu t', que é o meu argumento que está variando aqui nesse somatório. E essa função ela vai depender do t e do t'. Então, essa função eu chamo de g de t menos t'. E é justamente o que eu vou chamar de função de Green do meu problema. Então, a função de Green ela é dada, portanto, comparando com essa expressão aqui de cima, por essa expressão. Ou seja, a ideia física da função de Green é que ela corresponde à solução física de você dar um peteleco no seu sistema. Ou seja, a sua fonte, né? Ou seja, a sua força externa, quando ela é uma delta de t menos t', a solução física é proporcional aqui à função de Green. A gente depois vai detalhar isso melhor. Mas o ponto central é, nota que achar o g de t menos t' a gente já achou. É resolver a física de um peteleco. Com a função de Green agora eu tenho a solução para qualquer f de t' que você coloque aqui. Para absolutamente qualquer um. Tá? E tudo que a gente precisou foi decompor num intervalo de tempo tão pequeno que a força pudesse ser constante. E também aqui, uma outra sutileza que estava lá escrito no slide, eu não comentei, um intervalo de tempo que seja bem pequeno comparado com o tempo de resposta do oscilador, para eu poder considerar a força como percursiva, senão eu não poderia usar o que a gente tinha obtido lá atrás, porque lá atrás a gente supôs que a força era percursiva. Então, beleza. Então, essa é a ideia central física da função de Green. Vamos fazer alguns comentários até para poder usar ela melhor. A primeira coisa é que a função de Green envolve um θ de t menos t'. Significa que essa função é zero para o t' maior do que o t. Então, por mais que a integral tivesse indo até infinito, você pode cortar aqui em t essa integral, porque para t' maior do que t, a função de Green é zero. Isso tem uma interpretação física muito direta. A ideia é que para você saber a posição do seu oscilador no instante t, basta você usar os petelecos passados. Quer dizer, o peteleco futuro não pode afetar na posição agora que o seu oscilador vai ter. Essa é a ideia. A solução geral vai corresponder a superpor, né, a solução da homogênea, que a gente conhece, com a solução particular que a gente encontrou. E aí essa é a solução final do problema. Depois de você escrevê-la, aí você coloca a condição inicial do seu problema, posição inicial, velocidade inicial, e tem aí a solução, o x de t, em termos para qualquer força externa que você queira. Tá? Essa é a ideia. Vamos agora só para conectar com o que a gente tinha feito antes. Imagina que essa força existe apenas entre T0 e T0 mais um tal F aqui. E imagina que esse tal F seja muito menor do que a escala de resposta do oscilador. A gente viu que o oscilador com amortecimento ele vibra com aquela frequência ω1, né? E aí a ideia é que, se esse é o caso, a função g ela praticamente não varia em todo o tempo que a força existe. Nota que se esse f só existe entre T0 e T0 mais Tf, eu posso cortar essa integral aqui e integrar só entre T0 e T0 mais Tf. Tá? Estou supondo aqui que o tempo que eu estou observando é depois
da força deixar de agir. Então, esse T é maior do que T0 mais Tf. Aí, beleza, cortei, só tem esses dois aqui. Nesse intervalo, o G não muda nada, então ele pode pular para fora, substituindo só o T' por T0. E aí, essa integral aqui é o impulso que a força dá para o seu problema. E aí, você tem exatamente a solução que a gente já tinha obtido antes, para o caso percursivo. A gente reobteve o que a gente tinha feito, tá? Uma segunda coisa, uma última coisa assim para a gente discutir, é que então, quer dizer, essa função de Green, pela própria definição dela, ela satisfaz essa equação diferencial daqui. Foi assim que a gente encontrou ela, ou seja, a gente resolve a equação diferencial do movimento, tá? Fazendo o impulso igual a 1. Essa, matematicamente, é a definição de função de Green. Claro que impulso tem dimensão, então você vê já de cara que essa função de Green não tem dimensão de posição, tá? Mas, ou seja, tem dimensão de posição sobre impulso, se você quiser. E essa equação diferencial foi daqui que a gente construiu tudo. E isso vai ser válido, funções de Green aparecem para qualquer problema que você tenha equações diferenciais, ordinárias ou parciais, e a intuição física é sempre a mesma. Ela é útil quando a gente tem uma equação linear. Porque aí você pode pegar uma fonte qualquer e pensar que o efeito dela é a composição de deltas, ou seja, a composição de, no caso da mecânica, petelecos consecutivos que a gente vai fornecendo ao sistema. Agora, como é que a gente verifica isso explicitamente? Aí é enrolado, é uma conta enrolada. Vai ser uma última aplicação que a gente vai fazer aqui. É sutil e ela vai iluminar um pouco a natureza física e matemática dessa delta de Dirac, do que significa ela. Então, pelo slide anterior, nota que a função de Green é exatamente a solução do homogêneo no tempo t, tá? Para uma certa condição inicial específica, vezes a θ de Heaviside. E as condições iniciais que essa função desse x homogêneo satisfaz são essas duas. Então, a gente quer demonstrar que essa função satisfaz essa equação diferencial. Então, a primeira coisa é substituir o g aqui dentro. Peço para vocês pausarem o vídeo, fazerem esse cálculo e mostrarem essa equação daqui. Esse termo daqui todo é zero, né? Porque, definição, o x é a solução do homogêneo. Então, o xh satisfaz essa mesma equação com o lado direito aqui sendo zero. Isso aqui é homogêneo, né? Então, esse termo daqui é zero, não importa para a gente. A gente fica agora com essa equação. A priori, olhando para o lado direito aqui, para o lado direito em cima, não parece ter nada a ver. Como é que a gente pode chegar nele? Primeira coisa, a derivada da θ é a delta. Um jeito gráfico de ver é que a θ ela é constante aqui no início, né? Ou seja, ela é sempre zero quando o argumento é negativo. Então, a derivada nesse trecho é zero. Aqui também, acima do argumento zero, ela é sempre constante, que no caso 1. Então, a derivada também é zero. E aqui ela varia abruptamente, então a derivada é infinita. Agora, você pode falar, pô, mas peraí, mas isso motiva esse resultado, mas não é uma demonstração dele. Porque primeiro podia ter uma constante aqui. Como é que a gente verifica isso? E aqui entra bem a ideia da delta enquanto uma distribuição, ela não é uma função. Então, sempre que vocês virem uma delta na vida, pensa que, na verdade, o que está acontecendo, para você entender esse cara, você precisa ver como que ele atua numa certa função qualquer. Então, por exemplo, vamos analisar qual é a integral de uma função f qualquer, multiplicada pela derivada da θ. E aí a ideia é que essa integral daqui eu posso fazer por parte. Esse primeiro termo, nos extremos, a θ é zero para argumento negativo, então a parte negativa morre. E no positivo ela é 1. Então isso aqui vai dar só o f infinito, menos esse termo daqui, que é agora a integral por partes, né? E aí, não se preocupa agora se o f está definido em infinito ou não. Lembra que esse é um f qualquer, escolhe o f que esteja definido. Se ele não tiver também, não tem problema, daqui a pouco eu comento isso. Essa integral daqui, a θ que ela faz é matar o limite, né? Agora, ela é 1 acima para números positivos e 0 para números negativos. Então, só sobra a parte positiva da integral. Tá? Então, essa daqui, faltou aqui o dtzinho, né? E aí, pelo teorema fundamental do cálculo, isso vale f de infinito menos f de zero, aí o f de infinito corta, e aí, bom, menos com menos dá o f0. Ou seja, o ponto central é, essa integral, ela para qualquer f de t, vai dar f de zero. E esse é que é o ponto central. Então, nota que aqui você pode falar, pô, mas se o f de infinito não estiver definido, não tem problema, troca isso aqui para a e b, desde que esse intervalo contenha o zero, e vale a mesma conclusão. O fato é que essa função dθ dt, quando você multiplica ela por uma função qualquer e integra, ela está pensando o valor dessa função na origem, tá?
e, portanto, essa função dθ/dt é o que a gente vai chamar de delta de Dirac. Ou seja, nota que, do ponto de vista matemático, para você formalizar isso, você precisa da ideia lá das teorias das distribuições e tudo, que a gente não está entrando aqui. Mas qual é a ideia central que é fundamental carregar? É que sempre que vocês virem uma delta de Dirac, pensem sempre nela como o efeito que ela tem ao ser integrada, multiplicada por uma função. E a ideia é que, se ela estiver pensando o valor em um ponto, ela é uma delta de Dirac. Fisicamente, sempre que você vir a delta de Dirac, você está diante, no fundo, quer dizer, de uma função cuja escala de variação é muito menor. Ela só existe por um tempo muito curto, comparado com as escalas físicas demais do problema. Então, por exemplo, nesse contexto específico que a gente está estudando, ninguém vai dizer que a força é uma delta de Dirac. Não existe delta de Dirac. Não é uma função. Mas a ideia é, se a força tiver uma escala de variação tal é o F, muito, muito menor do que a capacidade do oscilador de responder, então, quer dizer, a ideia, de novo, olha a delta aqui, como toda distribuição. Ela só está definida que ela está dentro de uma integral. Mas a ideia é que para essa integral aqui, eu só vou precisar do g calculado em t0, porque esse g varia tão lentamente na escala de tempo que o f existe, que eu posso pegar o g como calculado em um ponto só, que é o t' igual a t0, tiro ele da integral, e aí o que sobra aqui dentro é o impulso. Então, em você botar aqui como sendo uma delta e tal, não importa. A questão é justamente que o efeito que essa força tem fisicamente é pegar o g num ponto e multiplicar por um número. Então, eu estou pensando um valor de g. Mas, fisicamente, o que importa são as escalas físicas do fenômeno, tá? Bom, dito tudo isso, vamos voltar aqui na nossa conta. E agora a gente sabe, então, que onde tem θ ponto a gente substitui pela delta e onde tem θ 2 pontos pela delta ponto. Bom, pelo menos agora apareceu a delta, parece um pouco mais com o que a gente quer demonstrar, mas ainda assim está esquisito, né? E como é que a gente pode resolver, de fato, verificar que essa função de Green satisfaz essa equação diferencial? Primeiro, nota que nossa condição inicial, né, o xh, ele é zero para tempo zero. Então, isso significa que aqui, no tempo zero, eu posso tomar ele como zero. E nota que o xh está multiplicando o delta. O delta só não é zero para tempo zero. Então, isso significa que eu posso pegar esse xh e calcular no instante zero, que é o único instante que essa função existe, o delta, né? E aí, então, eu posso substituir isso aqui por zero. O x.h, a gente viu que em zero ele é 1 sobre m. De novo, tudo que multiplica delta, eu posso substituir em tempo igual a zero, porque a delta só existe nesse intervalo. Então, aqui esse xh vai virar 1 sobre m e vai me possibilitar cortar o m. De modo que eu fico já com essa equação aqui. E resta apenas a gente agora entender quem é esse termo. Como que a gente faz para lidar com delta? Como que a gente entende que termo é esse? Vendo como ele atua numa função genérica. Eis que fazemos então isso aqui. Pega uma função f de t qualquer e vamos ver quando a gente integra esse f de t multiplicado por essa função aqui, como que ela se comporta. Então, pausem o vídeo, façam um cálculo, ou seja, o importante é que use aqui integral por partes, tá? Para isolar, nota que não tem termo de superfície, porque a delta é zero para infinito e para menos infinito. Então, realmente só sobra esse termo. E aí, se você abrir essa integral, você vai ver que ele corresponde a essa combinação aqui. Ou seja, olhando agora para a resposta final, a gente identifica o papel dessa função toda daqui é o quê? Ela, primeiro, multiplica por mxh na origem, em t igual a zero, com sinal menos a derivada do f. Então, esse daqui é exatamente, se tivesse só a delta de Dirac sozinha, ou seja, se o mxh fosse 1, isso aí ia ter esse termo daqui. Então, esse primeiro cara corresponde a mxh vezes o delta ponto. Tá? E o segundo termo, ele corresponde a pensar a função f em zero. Então, ele corresponde a justamente dizer que esse termo vem de pegar o mx ponto e calcular na origem, em t igual a zero, né? Desculpa, e multiplicar pela delta de t. Então, esse operador todo daqui, eu posso escrever como uma combinação desses dois termos. Por fim, quando você substitui isso na equação, lembrando que esse primeiro termo daqui é zero, porque o xh é zero para t igual a zero, eu concluo que realmente, e usando que o x ponto é 1 sobre m, aqui então corta esse cara, então esse cara é menos delta. Então 2 delta menos delta dá delta, pronto, satisfaz a equação diferencial. Bom, tem vários e vários detalhes aí por trás de funções de Green, isso é só uma primeira introdução.
mas deem uma pensada nesses conceitos e qualquer coisa tragam para o nosso encontro, tá? Isso encerra esse vídeo.